A capital segue vacinando quem tem mais de 18 anos. Hoje é sábado, 28 de agosto. Vem com a gente, o Jornal Anhanguera, primeira edição, está no ar. (11h48). Seja bem-vindo, vou te fazer companhia aqui no Jornal Anhanguera, primeira edição, com as notícias deste sábado. E a gente inicia falando das mudanças no trânsito de Goiânia, hein? Começaram a valer as novas alterações. Hoje foi entregue a segunda etapa das obras do BRT e isso mexeu no sentido de algumas ruas. Assim que o motorista parou no semáforo, veio a explicação sobre a mudança no trânsito. Agentes da Secretaria de Mobilidade passaram a manhã orientando quem passou pelo setor central e sul de Goiânia. Começaram a valer mudanças no trânsito aqui da capital já nesse sábado. As principais alterações são nas ruas 20 e 24. Aqui na 24, por exemplo, o motorista que descia agora vai subir para poder acessar a rua 10. Desafoga a Praça Cívica. Para mim, vem por melhor. As ruas que mudaram de sentido já foram sinalizadas. Os agentes vão controlar o trânsito na região pelos próximos dias. A rua 5. De semana, mas melhor as mudanças. As mudanças no trânsito da capital. Os carros circulando no entorno, nesses novos caminhos que criamos, vão dar mais prioridade ao transporte coletivo que vai passar pela região da Praça Cívica. Nós teremos agentes de trânsito em todos esses pontos, 24 horas por dia, para que essas alterações de sentido, esses novos caminhos, sejam bem recebidos pela sociedade sem risco de acidente. Motoristas estavam reclamando bastante ali dos congestionamentos na região da Praça Cívica. E qual será o impacto dessas novas alterações? O Adriano Regis está lá no centro de Goiânia e conta pra gente qual a realidade que ele encontrou hoje cedo aí com essas mudanças. Tá tudo... Oi, Sueli, a gente volta a falar ao vivo aqui da região da Praça Cívica. Nós estamos exatamente aqui no anel externo da praça, no cruzamento com a Avenida 83. Encontramos sinalização. Nesse instante, o trânsito por aqui está relativamente tranquilo. Os carros conseguem passar aqui pelo anel externo da Praça Cívica sem perda de tempo no trânsito. A gente lembra então que essas mudanças no trânsito em função das obras do BRT, elas fazem parte da segunda etapa dessas obras aqui na região da Praça Cívica e elas provocam impactos principalmente no centro e também no setor sul. Segundo a Secretaria de Mobilidade, esse trabalho agora ele deve durar pelo menos 75 dias. Então, nesses próximos dias, os motoristas devem estar bastante atentos em relação a todas as alterações que foram feitas aqui, justamente para tentar minimizar todos os impactos, dar mais fluidez para quem passa por aqui. A gente preparou um mapa para que você aí da sua casa possa entender um pouco melhor tudo o que está acontecendo aqui na praça, que começou a acontecer a partir das 7h30 da manhã de hoje. Vamos acompanhar. A rua 24 vai mudar de sentido bairro Centro, a partir do cruzamento com a rua 4 até chegar na rua 10. A rua 93 vai ter só sentido único até a viela 93A. E a rua 20, ali a partir da Catedral, também vai ter novo sentido de circulação da rua 10 até a Avenida Anhanguera. É importante ficar a tempo, mudanças já vinham acontecendo, né, Suelen? Nós já vimos mostrando em todos os nossos telejornais todas as alterações no trânsito aqui da região. Agora tem uma segunda etapa com novas mudanças. A Secretaria de Mobilidade também reforçou que pelo menos 80 agentes foram preparados, aí, escalados. Eles vão estar se revezando em 3 horários, pela manhã, à tarde, à noite, até pela madrugada, no sentido também de ajudar na orientação a todos esses motoristas. A gente continua aqui no anel externo da Praça Cívica, nesse momento o semáforo fechado, a gente vê também alguns carros subindo da Avenida Tocantins, mas aqui na região da Praça Cívica em si, talvez aí pelo fim de semana e também pelo horário, agora a situação é de calmaria e tranquilidade, o motorista não vai encontrar
aquela situação de tumulto e engarrafamento que a gente costuma registrar durante a semana. A gente sabe que a partir de segunda-feira o negócio muda de figura, o movimento é ainda maior, daí a necessidade de estar por dentro de tudo que está acontecendo, começar a prever rotas alternativas, seguir os desvios para não ficar perdido, não perder tempo no trânsito e tentar ganhar tempo, né? A verdade é essa, se tiver outros caminhos e puder evitar a região. Se você for passar aqui agora pela Praça Cívica, você certamente não vai encontrar nenhuma dificuldade. A gente acompanha que tudo muito mais tranquilo, viu, Sueli? Apesar das mudanças que começaram a valer a partir das 7h30 da manhã de hoje. É com você aí no estúdio. É como você disse, né? Por ser final de semana, a movimentação é um pouco mais tranquila. Na segunda-feira a gente vai ter uma dimensão melhor sobre os impactos dessas mudanças. O importante agora é que tenha sinalização, que tenha orientação para os motoristas. Existe sempre ali uma orientação sendo reavaliado constantemente e a gente acompanha tudo. Muito obrigada, Adriano, pelas informações. 11h04, a vacinação contra a Covid-19 continua hoje na capital. Os postos ficam abertos até as 4 horas da tarde. Como será que está sendo esse esquema de vacinação em Goiânia? Vamos saber agora, Gabriela Guimarães. Bom dia para você. Bom dia, Suelen. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. São 18 pontos de vacinação hoje aqui em Goiânia. A gente está no Passeio das Águas. Por aqui não é agendamento, viu? São 2.000 senhas distribuídas. E olha só o paradão total, né? Nesse lado de cá seria o que está de moto. Vou pedir para o Delano mostrar do lado de lá para a gente. Podem ver que não tem nem fila. O pessoal já está chegando, já está conseguindo se vacinar. Segundo a Secretaria de Saúde ainda, o pessoal também passou aqui para a gente, que tem 700 senhas ainda. Então, tá tranquilo. Quem está aí em casa aproveitando o final de semana, tá na hora de vacinar, né? Quem tem mais de 18 anos, vem aqui para o Passeio das Águas, que essas senhas ainda, então, vão até, ainda enquanto tiver senha, ou então até às 5 horas da tarde para essa imunização. Além aqui do Passeio das Águas, como eu disse, são 18 pontos, né? Nos outros são aqueles centros de atenção, de saúde à família, que está também só por agendamento, ou aí no site da prefeitura ou pelo aplicativo. Então, quem vai nesses pontos, só quem de fato já agendou ao longo da semana. E o pessoal está aqui juntando, fazendo até música, paródia, para ver se chama a atenção do pessoal de casa, porque está muito tranquilo. Sobre a segunda dose também, para quem tem que tomar até o dia 2 de setembro, tem alguns pontos de vacinação hoje, que são no Centro de Saúde da Família do Santa Rita e da Vila Mutirão. Lá está vacinando a AstraZeneca e a Coronavac, e da Pfizer também, nesses 2 pontos, nesses 2 centros, e também na área 1 da PUC. Então é isso, né, Suelen? Como eu disse, por aqui continua muito tranquilo. A gente está vendo aí, o pessoal vem, já vacina, já vai embora, já vai aproveitar o descanso, sábado, né? Tem que aproveitar que está tranquilo em casa e já se vacinar se chegou a hora. Então, para quem tem mais de 18 anos, ainda dá tempo e ainda tem senha. Eu diria que é uma oportunidade, né, para quem não conseguiu se vacinar durante a semana, não queria enfrentar as longas filas que a gente mostrava, começavam a se formar ainda na madrugada, mas agora é a chance, até as 4 horas da tarde, nesse drive-thru, com demanda espontânea, tranquilidade total, oportunidade para o pessoal ficar protegido, né, se vacinar, aproveitar o sábado para garantir essa proteção. Muito obrigada pelas informações, Gabi. Uma festa clandestina foi encerrada em Aparecida de Goiânia. Segundo a prefeitura, 300 pessoas estavam no local, vejam só, todo mundo sem máscara. 9 veículos foram apreendidos por perturbação e os 2 organizadores foram multados em mais de R$34 mil cada um. E olha só essa, em Rio Verde, 9 menores foram flagrados tomando bebida alcoólica num bar destes que permitem o uso do chamado narguilé. Um detalhe, o local não tinha licença para funcionar, não. Vamos falar mais sobre esse assunto? Manuela Messias ao vivo. Manu, aqui desse ladinho, estou me confundindo. Bom dia para você. Me conta aí como é que foi essa ação, o que estava acontecendo nesse bar?
Oi, Suelen, bom dia para você também, para todo mundo que acompanha a gente. Olha, nesse bar tinha muita gente sem máscara, fazendo uso de bebida alcoólica e, como você mesma disse, menores de idade. O dono desse bar, de um homem de 30 anos, foi preso em flagrante, inclusive, porque, segundo a polícia, ele estava vendendo bebida alcoólica para esses menores. Ao todo, 9 menores de idade estavam nesse bar e, quando a polícia chegou, eles estavam lá fazendo uso de bebida alcoólica. A Polícia Militar e o Conselho Tutelar chegaram nesse bar que fica na região norte aqui de Rio Verde, depois de denúncias dos moradores ali da região. Esses moradores contaram para a polícia que é normal menores de idade, adolescentes, jovens frequentarem esse estabelecimento, viu? O bar, usado como lugar para uso de narguilé, como você mesma disse aí no comecinho, ele não possuía alvará de funcionamento, ele não tinha todas as licenças necessárias para funcionar e por isso ele foi fechado e lacrado pela fiscalização de posturas. O lugar também foi multado em R$5.000. O proprietário, como eu disse, foi levado para a delegacia, preso em flagrante. Ele está preso e vai responder por venda e fornecimento de bebida para criança ou adolescente, que é crime. O homem também responde por infração de medida sanitária, viu? Nós não conseguimos contato com a defesa do dono desse bar que foi preso em flagrante e os menores que estavam lá no bar ficaram sob responsabilidade do Conselho Tutelar. Suelen. Tá ok. Muito obrigada pelas informações, Manuela. 11h59, servidor do Estado que está trabalhando em home office, está com a segunda dose da vacina Covid atrasada, terá que voltar ao trabalho presencial. Esta foi uma decisão da Justiça atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral do Estado. Vamos falar mais sobre esse assunto agora, transmissão pela internet com a Juliana Diniz Prudente, que é a Procuradora-Geral aqui do Estado de Goiás. Boa tarde, procuradora. A partir dessa decisão, o que fica determinado, qual a orientação para os servidores? Bem-vinda. Bom, boa tarde, Suelen. Bom, diante da última decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, todos aqueles servidores que já se vacinaram integralmente e aqueles que não se vacinaram, apesar de já ter implementado a idade para imunização, ou que retardaram a segunda dose, eles devem voltar imediatamente ao trabalho presencial. Isso é o que consta, né, da decisão de ontem. E o que está sendo orientado para os servidores a partir dessa decisão? Qual o tipo de punição para quem não respeitar essa decisão, procuradora? Bom, na verdade, todos aqueles que se enquadrarem nessa situação devem voltar para o trabalho presencial, sob pena de realmente ter o ponto cortado, né? Considerando que ele já não tem mais um amparo de uma decisão judicial. Até, na verdade, quando a primeira decisão saiu, não se abarcava essa situação daqueles que tinham retardado ou que ainda, por vontade própria, tinham decidido não se vacinar. Então, na verdade, o que ontem foi feito nos embargos de declaração que a Procuradoria apresentou, isso foi devidamente esclarecido pela decisão do desembargador. Procuradora, o que o governo espera a partir dessa decisão? Qual deve ser o impacto, a expectativa na maior conscientização dos servidores? Bem, nós sabemos que nós temos um atraso considerável, né, principalmente para a segunda dose, e nós esperamos que com isso, de fato, né, essa lacuna ela reste suprida. Né? A gente sabe o quanto que isso realmente prejudica toda a população goiana, então o que o governo espera é que realmente as pessoas cumpram a etapa de imunização de acordo com essa faixa etária. Não há uma preocupação quanto ao retorno dos não vacinados ao trabalho presencial pelo risco de contaminação? Olha, de fato, há essa preocupação, mas como também não pode ser obrigado à imunização, né, ele não ser realmente contra a própria vontade vacinado, então também não resta, o que resta ao governo é realmente que ele se conscientize dessa necessidade, né, mas que também o seu trabalho não fique prejudicado, porque também o governo tem um trabalho a entregar para essa sociedade e que isso não reste prejudicado. Tá certo, procuradora, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos a respeito desse assunto. Olha, o Síndico Público, muito obrigada, boa tarde.
O Sindipúblico disse que orienta todos os servidores a se vacinarem dentro do prazo. Disse que a vacinação é um pacto global para a erradicação da Covid-19, fundamental para que o serviço público volte a atender a população, cabendo a todos cumprirem sua parte dentro do que a decisão da Justiça preconiza. A polícia terminou o inquérito sobre o caso da caixa d'água que desabou mês passado em Senador Canedo. Vamos saber o que as investigações descobriram, quem vai ser responsabilizado aí por esse acidente. Gabriel Garcia, boa tarde para você. Oi, Suelen, boa tarde para você e para todos. Uma pessoa foi responsabilizada, segundo a Polícia Civil, deve ser responsabilizada pelo desabamento dessa caixa d'água. E duas causas principais foram apontadas para o rompimento dessa estrutura por causar tanto estrago para os moradores aqui de Senador Canedo. Antes de eu contar para você o resultado, a conclusão desse inquérito, eu te convido a relembrar essa história com a gente. Olha só. Câmeras de segurança mostraram quando a estrutura se rompeu em direção às casas, assustando os moradores na manhã de 8 de julho. O reservatório tinha altura equivalente a um prédio de 10 andares e capacidade para 1 milhão de litros de água. A vazão da água destruiu imóveis e atingiu Yuri Lourenço Giuliani, de 18 anos, que foi resgatado sob os escombros da casa onde morava com a mãe. Ele chegou a ficar internado em estado grave no hospital. A casa ficou destruída. O acidente matou galinhas e 3 cachorros da região. A caixa d'água foi inaugurada em outubro de 2019 e beneficiava 8 bairros de Senador Canedo. Segundo a prefeitura, não havia denúncias anteriores sobre danos na estrutura. Mas moradores disseram que era comum crianças e adolescentes subirem no local. Conforme a Sanesc, a agência de saneamento de Senador Canedo, o reservatório tinha 600 mil litros de água quando tombou, 60% da capacidade de armazenamento. Sobre as causas apontadas no laudo pericial da Polícia Técnico-Científica, a Sanesc disse que a alteração na concepção inicial do reservatório não foi feita na atual gestão e que não houve falha de operação no controle de volume dos compartimentos superior e inferior do reservatório. Ainda de acordo com a agência, no dia do acidente havia água nos 2 compartimentos. E naquela manhã, uma equipe da companhia atestou a normalidade na operação na caixa d'água, dentro do plano de vistorias diárias em todos os reservatórios do município. A Sanesc também enviou documentos encaminhados pelo Conselho Regional de Engenharia, o CREA, que mostram que em 2017 não foram instaladas as válvulas que fariam o controle da água na parte inferior e superior. O que pode ter causado o rompimento dessa caixa d'água foi o que o delegado Antônio André investigou nesses últimos dias, nessas últimas semanas, e conta para a gente agora, né, delegado, o resultado desse inquérito. Qual que foi a conclusão de vocês? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. A Polícia Civil apurou que foram 2 as causas desse desabamento, ambas de responsabilidade da empresa Sanesc. A primeira é que o volume dos 2 reservatórios ele era controlado por um simples registro. Então essa caixa d'água ela operava em 2 reservatórios, o superior e o inferior. E a quantidade de água que tinha esses dois reservatórios era controlado por um registro, que alguma pessoa tinha que abrir e fechar todos os dias. A segunda razão foi o volume de água no reservatório superior, que era muito superior ao reservatório inferior. Isso gerou uma forte pressão que acabou acarretando o colapso e a consequente queda da caixa d'água. A perícia apontou que a parte de cima da caixa d'água, né, para a gente explicar para quem está com a gente em casa, a caixa d'água é dividida em 2 partes, né, delegado? A parte superior e a parte inferior. A parte superior tinha 3 vezes mais água do que a parte de baixo, né? 3,5 vezes aproximadamente. Que pode ter provocado essa queda mesmo, esse rompimento da estrutura. Que pode não, que provocou. Uma pessoa foi indiciada, delegado. Uma pessoa, o responsável técnico, o engenheiro técnico responsável pela empresa. Quais os crimes que vocês apuraram aí nesse caso? Ele responde pelo crime de desabamento, que tem pena de 1 a 4 anos, e por lesão corporal culposa, pena de 2 meses a 1 ano. Delegado, a gente viu na reportagem da Camila Faraco, pelo menos 8 bairros aqui de Canedo eram abastecidos por essa caixa d'água. Pela investigação de vocês, esse controle não era rígido. A pessoa não tinha, o funcionário, a pessoa não tinha como saber, por exemplo, se a caixa já estava cheia, estava enchendo, ou em que nível estava a água. Dias anteriores ocorreu até um desnível maior do que no dia do acidente, que foi no dia 8.
E essa sucessão de sobrecarga acarretou na queda da caixa d'água. Era uma estrutura que comportava bastante água, mas a parte de cima realmente estava extrapolando o limite, né? Com certeza. Delegado, muito obrigado pelas informações. Suelen, volto com você no estúdio. Tá certo. Muito obrigada pelas informações também, a Gabriel. Boa tarde para você. 12h07, a Polícia Civil de Porangatu encontrou um corpo carbonizado em Novo Planalto, na região norte do estado. Tudo indica que o corpo seja de Vanessa Rodrigues da Silva, desaparecida desde o dia 11. O corpo estava na fazenda do marido da vendedora e foi levado para o IML, aqui de Goiânia, onde está passando por perícia. As buscas na fazenda de Miguel Bento Fraga Filho começaram no dia 20 deste mês. O corpo carbonizado foi encontrado pela Polícia Civil dentro dessa vala, a 500 metros da sede da fazenda. Com a localização do corpo, a Polícia Civil fica mais próxima de solucionar o caso do desaparecimento de Vanessa Rodrigues da Silva. Nós já temos a confirmação, de que realmente o companheiro da Vanessa, o Miguel, é o autor do feminicídio contra ela. Acredita que foi levada para a zona rural de Novo Planalto. Vanessa Rodrigues da Silva, de 31 anos, estava desaparecida desde o dia 11 deste mês. Durante esses 16 dias, Polícia Militar, Bombeiros e Polícia Civil uniram forças para tentar localizar a vendedora. O Instituto Médico Legal fez a perícia onde o corpo foi encontrado e também na entrada da sede da fazenda, onde o corpo teria sido queimado. Devido ao estado do corpo, os restos mortais vão ser levados para Goiânia, onde vão fazer os exames de identificação, porque como ele foi queimado, a identificação fica prejudicada com os exames tradicionais. Depois de tantos dias sem saber o paradeiro da Vanessa, agora a família espera que a justiça seja feita. Miguel, ele é foragido desde o dia 13, porque desde então nós temos um mandado de prisão temporária contra ele, vai responder por feminicídio, que é um homicídio qualificado, e ocultação de cadáver. Apesar de o corpo de Vanessa estar passando por exame cadavérico no IML aqui em Goiânia, que é um procedimento de rotina, familiares viram o corpo e já reconheceram a vítima. Eles têm convicção de que o corpo encontrado na fazenda é mesmo de Vanessa Rodrigues. Infelizmente, um triste desfecho aí para esse caso.